Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje eu vou estar falando para vocês aqui de operações de potencialização. É um assunto aí que vai fazer muita diferença para você aprender função exponencial e também para você aprender logaritmo. Então os termos, os tópicos que nós vamos trabalhar aqui hoje são tópicos que você vai necessitar para aplicar aí quando estiver estudando função exponencial e quando estiver estudando também logaritmo. Então assim, sem essa base você não vai conseguir aprender de forma eficiente aí as funções exponenciais e também os logaritmos. Na videoaula de hoje nós vamos trabalhar a introdução de operações com potencialização. Nós vamos também ver aí quando os expoentes são naturais, quando os expoentes são inteiros negativos, fracionário, quando são irracionais, e nós vamos ver também 5 propriedades da potenciação. Então convido você a continuar comigo, porque é de extrema importância esse conteúdo para que você possa aprender aí e aplicar na sua prova, no Enem, no vestibular, e onde quer que você esteja aí fazendo uma prova para obter êxito, para obter um resultado positivo, ok? Na introdução, pessoal, que é o nosso primeiro tópico que está aqui, introdução. O que é uma introdução de potência? Vamos lá, pessoal. O primeiro tópico nosso aqui é introdução. Nesse tópico aqui, nós vamos aprender o que é uma potência. Para você aprender o que é uma potência, você vai ter que levar em consideração 3 números. Vamos imaginar um número chamado de A, um número chamado de X e um número chamado de B. Ok? Então nós temos o número A, o número X e o número B. Toda vez que eu falar que existe o número A elevado ao número X, que é igual ao número B, eu estou falando de uma potenciação. Esse A na matemática, ele vai receber o nome de base. Esse X vai receber o nome de expoente. E esse B vai ser o resultado chamado de potência. Ok? Os primeiros registros de potenciação vêm dos babilônicos, lá por volta do ano 1000 a.C. Eles foram os primeiros aí a usar o conceito de potenciação. Ok? Só que na época em que eles usavam potenciação, eles usavam o que nós chamamos de expoente natural. Na realidade, os livros vão falar de expoente inteiros positivos. Se são inteiros positivos, nós podemos falar que são os naturais. Ok? Então, eles usavam o seguinte: A elevado a n, que é igual a um valor B. Ou melhor, vamos continuar: A elevado a x, que é igual a um valor B. Isso significa, gente, o seguinte, que a multiplicação dessa base por ela mesma, a quantidade de x vezes, vai dar igual a um resultado B. Então, nós vamos ter aqui A vezes A, até chegar na quantidade de x, isso vai ser igual a um valor B. Como assim, professor? Vamos lá. Se eu tenho 2 elevado a 3, ou seja, eu tenho uma base que está elevada a um expoente 3. Como resolver isso daqui? Simples. Eu quero que você entenda o seguinte. Toda vez que você estiver diante de uma potenciação, lembre-se, o expoente vai ser vaga. Ou seja, o expoente, nós vamos ter aqui, espaço. Nós vamos ter 3 espaços porque o expoente é 3. Ok? Esses espaços vai ser preenchido pela base. Quem é a base? É o número que está carregando o expoente nas costas. Então, nós vamos ter 2, 2 e 2. Entre uma base e outra, nós vamos ter o sinal de multiplicação. E aí você vai, então, multiplicar. 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, nós podemos dizer que 2 elevado a 3 é igual a 8. O único detalhe que a gente tem que ficar aqui atento é o seguinte: se essa base for negativa dentro do parênteses, se esse expoente for
par, o resultado final é um valor positivo. Mas se esse é uma base negativa entre parênteses e o expoente é ímpar, nós vamos ter um resultado final negativo. Como assim, professor? Vamos dois exemplos aqui para você compreender. Vamos ao seguinte exemplo aqui, ó. Temos o número menos 2 elevado a 2 e temos o número menos 2 elevado a 3. Observe comigo. Para este primeiro exemplo, nós vamos ter o seguinte: menos 2 elevado a 2. Qual é o número de espaço que a gente vai ter? 2. Então a gente vai colocar, ó, 2 espacinhos. Qual é mesmo a base? Menos 2. Então você vai colocar menos 2, menos 2. Agora veja. Menos com menos na multiplicação, mais 2 vezes 2, 4. Resultado mais 4. Esse mais não precisa aparecer. Nós vamos ter o resultado 4 positivo. Agora veja nesse caso, quando o expoente ele é negativo. Então, nós vamos ter quantos espaços agora? Menos 2 elevado a 3. Quando o expoente é negativo, não. Quando o expoente é ímpar. Então, nós vamos ter 1, 2, 3. Entre eles, o sinal de vezes. Qual é a base? Menos 2. Eu vou colocar menos 2, menos 2, menos 2. Agora, veja comigo. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, significa que o resultado final é negativo. Agora, veja. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. O resultado vai ser menos 8. Nesse caso, o sinal é obrigatório ficar quando é negativo. Mas tem um outro detalhe aqui, galerinha. Um outro detalhe importante. Se esse número, a base, vier sem estar no parênteses, independente do expoente, ele pode ser ímpar ou par, o resultado sempre vai ser negativo. Por quê? Porque nós estamos falando de menos esse 2 ao quadrado. Então, esse menos é como se fosse uma conservação. Você vai conservar o menos e resolver a operação 2 ao quadrado. Então, você vai conservar o menos e resolver a operação 2 elevado a 3. Então, assim, se a base for negativa e vier no parênteses, se o expoente é par, o resultado é positivo. Se o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Se a base for negativa e não vier nos parênteses, independente do expoente natural, nós vamos ter resultados negativos. Ok? Vamos para o próximo tópico. Próximo tópico nós vamos falar de expoente inteiro negativo. O expoente inteiro negativo não era usado pelos babilônicos, né, quando eles registraram então aí como sendo primeiros a utilizarem a potenciação. O expoente negativo, ele só foi introduzido dentro da potenciação no século III através de um cara chamado Diofante, né? Não é elefante, tá? É Diofante. Ele foi o cara aí que implantou então os expoentes negativos, ok? Agora, como resolver uma potenciação com expoente pertencente aos inteiros negativos? Então, o seguinte, se a gente tem uma base A elevada a um valor menos x, para mim resolver uma situação como esta, eu vou inverter a base e vou também inverter o sinal do meu expoente, ok? Então nós vamos ficar aqui, ó, 1 sobre A. Por que 1 sobre A? Porque existe o 1 que está aqui embaixo. Quando eu inverter essa base, o 1 passa para cima e o valor que representa o A passa para baixo. Agora eu coloco isso daqui no parênteses, tudo isso elevado a x positivo, né? Já que aqui era x negativo. Resolvendo isso daqui, nós vamos ficar com 1 elevado a x dividido por A elevado a x. Como assim, professor? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 2 elevado a menos 3. Como é que eu resolvo? Abaixo do 2 existe um número, 1, né? Todo número ele tem um 1 abaixo dele. Qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo, então nós podemos fazer isso.
Quando 2 elevado a menos 3, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 1 sobre 2 elevado a 3 positivo. Vai ficar 1 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3. 1 elevado a 3, olha aqui, é 3 espacinhos colocando 1. 1 vezes 1 vezes 1. Dividido por, aqui embaixo, é 3 espacinhos colocando 2. Então, 2, 2 e 2. Multiplicando aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 1, nós vamos encontrar 1. 2 vezes 2 vezes 2, nós vamos encontrar 8. Então, a resposta vai ser 1 sobre 8. Ok? Até aqui, gente? Quer uma fração para você ficar craque? Vamos lá, ó. 3 sobre 4 elevado a menos 2. Para resolver, você vai inverter. O 4 que está embaixo passa para cima, o 3 que está em cima passa para baixo. Nós vamos ter 4 sobre 3 elevado a 2 positivo. Vai ser 4 elevado a 2, 3 elevado a 2. Isso vai dar 16 sobre 9. Ok? Então, é assim que se resolve a potenciação quando nós estamos falando de expoentes inteiros negativos. Certo? Vamos para o próximo passo. O próximo passo será o expoente fracionário. Eu vou apagar um pouquinho aqui também, para a gente ver alguns exemplos do expoente fracionário. O expoente fracionário, nós vamos ter o seguinte: A elevado a m sobre n. Ou seja, nós temos uma base elevado a um expoente, onde esse expoente é uma fração. Quando isso acontece, a resolução se dá da seguinte maneira: você vai criar uma raiz, vai colocar a base dentro da raiz, essa parte de cima, que é numerador, ela vai ficar acima aqui do nosso valor de base, e o nosso denominador ele vem para cá. Então vai ficar a enésima raiz de a elevado a m. Ok? Então, como assim? Vamos lá, vamos entender aqui. Eu tenho aqui 25 elevado a 1 sobre 2. Como resolver isso daqui? Para resolver isso daqui é simples. Vou fazer a raiz. Quem é, então, a minha base? O 25. Vou pegar o 25, colocar aqui. Vou pegar o 2 que está aqui embaixo, trazer para cá e colocar um aqui. Isso vai ser a mesma coisa aqui. Aqui não precisa aparecer o 2, porque já é raiz. Vocês já aprenderam isso em radiciação. Raiz de 25. Quanto que vale a raiz de 25? 5. Então, eu posso dizer que 25 elevado a meio equivale a 5. Ok? Vamos, então, agora para o próximo, que é expoente irracional. O que é um número irracional? O número irracional é aquele que não pode ser escrito na forma de fração. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o número π, raiz de 2, que são exemplos de números irracionais. Raiz de 5. Então, vou pegar um exemplo aqui, ó, 3 elevado a raiz de 2. Então, vamos colocar aqui, ó, 3 elevado a raiz de 2. Nós temos uma base elevado a um número irracional. Como resolver isso daqui? Nós vamos então fazer o seguinte: como é um número irracional, eu vou pegar o valor aproximado desse número irracional. 3 elevado. Quanto que vale raiz de 2? Vale próximo a 1,4. Vou pegar esse 1,4 e transformar em forma de fração decimal. Vai ficar 3,14 sobre 10. Esse 14/10 pode ser simplificado. Ó. Se eu dividir por 2 dá 7, se eu dividir por 2 dá 5. Então, 3, 7 sobre 5. Pronto, agora eu tenho um número elevado a uma fração. Vou fazer o quê? A raiz, pegar a base 3, vou pegar o numerador, colocar aqui acima, e vou pegar o denominador e colocar aqui. Resultado, nós vamos ter raiz quinta de 3 elevado a 7. Ok? E por último, nós vamos ver as propriedades de uma potenciação. Gente, as propriedades são algo interessante que você não pode esquecer. A primeira delas, eu gostaria de dizer que qualquer número
elevado a 0 vai ser igual a 1. Quando os babilônicos faziam uso da potenciação, eles não consideravam o expoente 0. Esse expoente 0 ele só foi inserido na potenciação no século XV. E chegou à conclusão de que qualquer número elevado a 0, para efeito matemático, ele é igual a 1. Outra coisa, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Ou seja, nós temos um espaço e esse espaço vai ser preenchido pela base. Não tem como dar outro número. Então, qualquer número elevado a 1 vai ser ele mesmo. Outra propriedade que nós vamos ver é a propriedade da multiplicação. Então, se a gente tem um número elevado a x multiplicado por um número elevado a y, nós temos bases iguais. Eu vou, então, conservar a base e somar aqui os meus expoentes, x mais y. Ok? Lembrando que as questões de matemática podem vir duas bases diferentes que dê para você transformar uma na outra. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, 2 elevado a 2 vezes 8. Pronto. 2 elevado a 2 vezes 8. Note que as bases são diferentes. Mas veja, esse 8 ele pode ser escrito como 2 elevado a 3, não é mesmo? Se eu pegar o 8 aqui e fatorar, ó, como é que eu vou transformar o 8 na base de 2, professor? Eu vou começar a dividir o 8 sempre por 2. Quer ver? Ó? 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Deu 3 vezes o 2. Então, eu vou colocar o 2 elevado a 3. Ok? Pronto. Agora é a mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 3, 5. Posso dizer que 2 ao quadrado vezes 8 é igual a 2 elevado a 5. Essa é a propriedade da multiplicação. A outra propriedade que nós temos é a propriedade da divisão. Na propriedade da divisão, se nós tivermos um número elevado a x dividido por um outro número elevado a y, onde essas duas bases são iguais, basta eu conservar a base e subtrair aqui os meus expoentes. Então, a elevado a x dividido por a elevado a y é a mesma coisa que a x menos y. Um exemplo, 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 2. Pronto, vamos lá. 2, vou conservar, ó, porque as duas bases é 2. 4 menos 2. Isso vai ser igual a 2 elevado a 2. 2 espaço com o 2 vai dar 4. Ok? Essa é a propriedade da divisão. Lembrando, nem sempre as bases vão vir igual. Lembra do 2 e do 8? Pode aparecer aqui também, para você ter que transformar primeiro e depois resolver. Vamos para a próxima propriedade. A próxima propriedade, gente, é a propriedade de potência da potência. Então, se eu tenho um número elevado a um expoente e depois elevado a outro expoente, eu posso dizer que o resultado é esta base e você vai multiplicar os dois expoentes. Então, x vezes y. Por exemplo, 2 elevado a 2 elevado a 3. Isso é a mesma coisa que 2 vezes 3, 6. Pronto, 2 elevado à sexta potência. Este é o resultado. Ok, gente? O próximo vai ser multiplicação de bases diferentes no mesmo expoente. Como assim? Temos aqui, ó, a vezes b elevado a 2. Note que nós temos duas bases e os dois estão sendo multiplicados entre si e elevado a 2. Para resolver isso, eu posso fazer assim, ó, que a ao quadrado vezes b ao quadrado. Pronto. Eu posso dizer que a ao quadrado vezes b ao quadrado eu vou chegar no valor que eu quero. Ok? A próxima vai ser a divisão de duas bases diferentes numa mesma potenciação. Exemplo, temos aqui uma base A dividido por uma base B elevado a 3. Isso é a mesma coisa que A elevado a 3 dividido por B elevado a 3. Essa é a propriedade da divisão de duas bases diferentes no mesmo expoente. Ok? Gente, essas são as 5 propriedades
que faz parte da potenciação. Este conteúdo é interessante, esses tópicos é interessante porque você só vai aprender função exponencial e só vai aprender logaritmo tendo em mente esses tópicos. Então eu coloquei aqui de forma bem simplificada mesmo. Se aí você ainda quiser aprofundar, procure aí nos livros didáticos em pesquisa do Google para você buscar mais conhecimento a respeito disso, porque função exponencial e logaritmos depende extremamente disso daqui, ok? Então, muito obrigado por assistir até aqui. E se você esteve até aqui, poxa, não vai sair daqui sem deixar o seu like, né? Então, deixa o seu like e também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Obrigado.